Está confirmada a origem dos super zumbis sendo revelada na segunda temporada do Daryl, o motivo que criam esses zumbis mais fortes, um exército deles, mais detalhes sobre o encontro de Daryl e Carol, várias coisas reveladas pelas primeiras reviews, né, as primeiras análises da segunda temporada da série do Daryl, né, que já estreia no próximo domingo. Vários jornalistas lá dos Estados Unidos já assistiram, já postaram suas avaliações e nesse vídeo vamos falar tudo que foi revelado. Se você quiser saber, cola aqui. Vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, segunda temporada da série que a gente esperou muito tempo e já é no próximo domingo que volta. Pois é, e assim como em todas as séries, eles enviaram episódios antecipados pra boa parte da mídia lá dos Estados Unidos, muita gente soltou suas reviews e nesse vídeo vamos falar sobre elas, tem muita coisa interessante. De cara, a maior parte das reviews ressaltando que essa segunda já é muito melhor do que a primeira. Vamos lá, antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, ajuda muito mesmo, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada, nenhum vídeo sobre a cobertura dessa temporada da série. E é o seguinte, meu querido, pelo menos uma parte da espera acabou, né? Os críticos, jornalistas e outros já podem liberar suas primeiras opiniões sobre essa segunda temporada da série. Sim, a AMC enviou pra alguns jornalistas selecionados lá nos Estados Unidos, né? Eles estão com mais cautela, porque na época do The Ones Who Live, do Rick Demichonne, acabou vazando, que eles enviaram pra muita gente, mas enviaram pra alguns há algumas semanas e agora caiu o embargo das reviews deles, as primeiras análises que eles dizem sem spoilers, mas acabam que eles entregam algumas coisas bem interessantes. E seguinte, eu quero começar aqui com a review do Comic Book, um dos sites mais conhecidos que cobrem filmes e séries lá fora, que também receberam. O jornalista Cameron Bonomolo postou sobre a review. Você já pode ver o título, inclusive, né, crítica de The Walking Dead, Norman Reedus e Melissa McBride se reúnem na segunda temporada de Daryl Dixon. E aí o seguinte, ele traz uma introduçãozinha sobre personagens que restaram de The Walking Dead em si, né, o Daryl e a Carol, e já começam com uma ambientação temporal, uma revelação importante de qual é o exato tempo de diferença entre a primeira e a segunda temporada. Quando a série The Walking Dead de Daryl e Carol retorna com a sua segunda temporada, 2 semanas se passaram desde que Daryl entregou Lohan na União pela Esperança, né, lá no Ninho, a abadia de Monte Saint Michel. E aí ele traz aqui na review algumas falas que a gente viu nos primeiros 11 minutos, que a gente já analisou aqui no canal, já tinha saído há um tempo. O Daryl questionando, esse não é o lugar onde eu deveria estar. Quem ainda não viu, a gente trouxe a análise completa dos primeiros 11 minutos do episódio aqui no canal. E agora a gente já consegue entender que isso aqui são 2 semanas depois. A parte do Daryl começa, né, no episódio com ele treinando o Lohan ali fora da União pela Esperança e, tipo, ele já tá questionando esse fato dele não ter ido, ele ter decidido ficar um pouco mais pra proteger o Lohan. Ele não tá feliz com essa ideia que ele decidiu na primeira temporada, vou ficar um pouco mais, ele quer ir embora. Aí tem pontos que a gente já sabia, Daryl questiona se as pessoas ainda lembram dele, né, em casa, e aí vem o ponto da Isabelle. Isabelle começa a questionar os motivos de Lozang, seu dogma religioso de que Lohan, que nasceu de uma mãe morta, né, zumbi, 13 anos antes, é imune a mordidas como o Messias profetizado pelo movimento religioso. Essa falsa esperança torna a União um alvo pra Genet, enfim. De cara aqui a gente já consegue entender um dos focos sobre a Isabelle. A gente tinha lido uma sinopse rápida sobre ela, que ela vai questionar um pouco da União pela Esperança, dos princípios, que a primeira temporada foi muito baseada em fé. Eles acreditam que o menino é o salvador da humanidade, mas ninguém nunca estudou ele em si. Aqui parece que ela vai começar a perder a fé nisso. Então ela vai começar a não acreditar muito mais que o sobrinho dela pode ser a salvação, porque eu acho que ela não viu nada palpável ainda. E assim, nos primeiros minutos do primeiro episódio, a gente já viu que o Daryl vai ter um conflitozinho com o Lozang lá, que ele já tá meio contra o Daryl ficar treinando o menino Lohan. O Lozang é o líder do grupo, né? O cara não quer que o Daryl fique treinando ele. E aí a Isabelle também já não tá concordando muito com ele. Então o grupo se rachando. Mas aí a gente já vai pra parte da União pela Esperança, que é o grupo da vilã, que vem com uma revelação importante sobre os zumbis. A falsa esperança desse grupo é alvo da Madame Genet e o grupo Poder dos Vivos, um movimento autocrático que visa criar uma nova França ao liberar um exército de Emperors. Tá aí, meu querido, o nome pros super zumbis. Ele descreve aqui, ó, uma raça mais forte e mais rápida dos zumbis, dos andadores amplificados e projetados em laboratório. Sim, meu querido, a gente já tinha visto os protótipos dos super zumbis que a Genet tem feito, né, na primeira temporada, mas agora a gente tem a revelação de um exército deles, a confirmação que a gente vai ver um exército que ela está montando, é o objetivo do grupo, e tem a revelação sobre o nome que deram a eles, né, a gente chama de super zumbis, porque não tinham trazido nenhum nome pra gente ainda. Aparentemente o nome é Emperors, ou Ampers, eu não sei se é um nome em francês ou em inglês. Eu tentei meio que buscar um significado pra esse nome aí, o máximo que eu consegui de uma tradução seria amperes, né, tipo de eletricidade, então pode ter a ver com a eletricidade deles, a loucura deles, a força deles maior, a velocidade, pode ser, posso estar viajando, mas é o melhor que a gente
consegue, mas já dá pra saber o nome. Mas aí vamos que tem mais. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Carol rastreou seu amigo e tudo mais, acabou conhecendo um cara chamado Ash, que vai ajudar ela, a gente sabe pelo início, já sabe muito disso. Mas aí vem o ponto de como a Carol vai convencer o cara a ir pra Europa. Carol o convence a levá-la pra França sobre falsos pretextos e no final do primeiro episódio, Daryl e Carol são colocados em caminhos separados que inevitavelmente se cruzarão. Tipo, de cara, a Carol vai mentir pro cara, né, vai dar falsa informação do porquê ela quer ir pra Europa, né, vai levar ele lá, então vai dar uma treta. Aí ele coloca aqui, é um spoiler revelar quando Daryl e Carol vão se reencontrar ao longo dos 6 episódios, mas tenha certeza de que os fãs vão ficar satisfeitos com os olhos marejados, então vai ser emocionante quando a reunião tão esperada acontecer, finalmente, na cena mais emocionante da temporada. Muito bem, né? Um ponto pra eu já adiantar aqui é que a maioria das reviews, a gente vai ler outra aqui ainda, bem mais interessante, do Julian Cannon, nesse vídeo, mas a maioria das reviews dizem que a reunião de Daryl e Carol é algo muito legal de se ver, é uma das melhores cenas da temporada, foi bem feita mesmo, cumpre as expectativas, e é emocionante, igual o cara fala. Só que assim, aí fica a dúvida, o crítico do Comic Book ressaltou que é a cena mais emocionante, mais de chorar, assim, da temporada. Outros já não ressaltam muito isso, vai de cada um, mas assim, faz sentido, né? Mas aí vamos seguir, porque tem mais revelações. Ele fala muito aqui sobre o showrunner, sobre a capacidade de escrever roteiros, de explorar muitos personagens, isso tem sido bem falado. E ele coloca, ó, Carol inclui alguns flashbacks bem colocados dos episódios da segunda temporada, do Cherokee Rose, do Pretty Much That Already. Pra quem não sabe, flashbacks dos episódios 4 e 7 da segunda temporada, né? Episódio 4 é daquela flor bonitinha lá e tudo mais, eles estão ainda na época da fazenda, estão na aflição se vão encontrar a Sofia viva ou não, a Carol tá aflita e o Daryl vai lá consolar ela, tentar motivar ela de que eles vão encontrar. E o episódio 7 é o que a Sofia aparece, tem a revelação de que ela tá morta, bem emocionante e tal. Parece que a Carol vai viver muito com esses traumas ainda da Sofia nessa temporada da série. Já tá confirmado, inclusive, que a Sofia aparece no primeiro episódio, numa visão da Carol. Aí fala aqui que ela luta muito contra os fantasmas do passado, fala muito sobre os personagens, mas é o seguinte, vamos seguir agora pra outra review, porque a do Comic Book é sempre um pouco mais por cima, já revelou sobre super zumbis, exército, mas tem umas partes mais profundas e mais detalhadas na review do Julian Cannon, né? Que, caso você não saiba, é um dos principais jornalistas lá de fora que cobrem The Walking Dead, né? Tá aqui o site dele, a review dele. Ele sempre avalia com muita sinceridade todas as séries e ele traz muito ponto bom. Aqui já tá o título, ó, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, uma grande melhoria em relação à primeira temporada. Vale destacar que esse jornalista aí, especificamente, ele preferiu a primeira temporada de Negan e Meg, de Dead City, do que do Daryl Dixon. Ele é um pouco mais crítico pra série do Daryl, vale ressaltar. E ele destacar que a segunda é melhor do que a primeira, é porque é mesmo, tá? Ele começa aqui, ó, que o primeiro episódio da temporada estreou no Tribeca Festival, né, que foi lá em junho, inclusive um inscrito, um amigo nosso, né, lá de New Jersey assistiu, trouxe os spoilers do primeiro episódio, mas ele aí tava ansioso pra assistir o resto, porque a AMC disponibilizou todos os 6 episódios pros críticos aí, jornalistas. Ele coloca, na primeira temporada de Daryl Dixon, me lembrei de The Last of Us, porque os enredos eram semelhantes, muita gente lembrou, inclusive. Além disso, exagerou em mostrar o ambiente de Paris, em vez de contar uma história coerente. Aí tá as críticas dele pra primeira, né? E aí ele vem pra falar sobre a segunda. No entanto, né, aqui na segunda temporada, devo dizer que adicionar Carol à história deu vida ao enredo geral. Além disso, suas interações com Ash, o personagem novo, né, que ela vai conhecer ainda nos Estados Unidos, foram muito boas. Se equilibram no enredo, mas ele já adiciona um ponto que a gente não sabia. Também entram em conflito no final da temporada por razões que não posso estragar. Os dois atores foram muito bem. Isso aqui, sem ele perceber, já entrega alguns spoilers pra gente, né? Tipo, no início, a gente já sabia que o Ash vai acabar ajudando a Carol, vai acabar levando ela pra Europa. E as minhas apostas é que nos primeiros episódios esse cara já ia morrer. Mas com o Julian revelando aí que no final da temporada ele vai ter uma treta com a Carol, isso indica que o cara vai sobreviver até o final da temporada, deve morrer ali nos últimos episódios, se morrer. Mas vai ter uma briguinha, vai ter um negócio. E será que esse cara vai acabar se seduzindo ao poder dos vivos, ao grupo da GN? Vai ficar contra? Por isso eles vão ter que matar ele? Eu não duvidaria de uma história assim, mas fica aí no ar. E coloca aqui, né, sobre o luto da Carol, que vai ser ressaltado nessa temporada, mesmo depois de vários anos que a Sofia morreu, vai voltar esse luto que ela não teve tempo pra ter suficiente antes. E ele ressalta que, além disso, há uma ótima cena entre Daryl e Carol no episódio 6, quando ambos refletiram sobre os personagens passados e como isso afetou Carol, se destacou pra mim. Ou seja, no episódio 6 eles vão estar lembrando de personagens da série principal, vai ter várias referências a nomes que não são citados há muito tempo, né, que ficaram em Commonwealth, por exemplo. Pode ser que tenha referência até Rick aqui, né, no episódio final. Mas ele traz aqui outra cena, alguns episódios antes do final, onde ele achou engraçado que ambos estivessem brigando por um motor, um negócio assim, uma mistura de sentimentos, enfim. E aí a gente começa a chegar na parte mais interessante sobre os zumbis, que dá pra ele falar, né, porque tem muita coisa que não dá pra eles contarem aqui. Ele fala sobre o Daryl ter mais conflitos na França, o Lohan falando mais como se ele fosse da idade que ele tem. O desenvolvimento dos personagens aqui, os coadjuvantes, é
melhor, né? Ele também fala que foi muito agradável pra mim, que certos personagens como Codron, Falu e Sylvie tiveram muito mais tempo pra brilhar, porque na primeira temporada eles ficaram mais apagados. Então assim, já é um ponto bom, né? Não tem desperdício de personagens, exploração maior desses que são personagens novos e que a gente nem bota tanta fé neles. Mas o próprio Codron, né, deve virar pro lado do Daryl e da Carol agora, ficar mais pro lado do bem. Aí tem mais os motivos dele sendo confirmados aqui. Mas aí ele fala sobre a Isabelle, né? Na primeira temporada, a Isabelle era a minha personagem favorita, mas nessa eu prefiro Marion, ou seja, a Gené, né? Marion Gené, o nome dela. A vilã é a personagem favorita dele nessa temporada. E vem as questões sobre flashbacks, cenas do passado que já tava praticamente confirmada aqui, é só oficializa. O desenvolvimento da personagem deu novos ares, camadas, me fizeram me importar com a personagem conforme aprendíamos mais sobre o que ela tava fazendo antes do surto, porque ela queria liderar e assim por diante. No entanto, não é um arco de redenção, e em vez disso enfatiza o porquê, em vez de como, tipo alguns vilões aí. Importantíssimo isso, tá? Agora já é oficial, as cenas que vão mostrar o início do apocalipse vão ser na perspectiva dela, do que ela tava fazendo quando começou o apocalipse lá na França, isso é importante. Vão construir e fazer a gente entender mais o lado dela, do porquê ela é a vilã, mas ao mesmo tempo não é pra gente ficar do lado dela, tá? Tipo o episódio do Negan, tipo esses episódios de vilões que constroem, mas e a história do outro lado? Na questão dela é mais pra contar o porquê que ela virou vilã, e não pra gente ficar do lado dela. Não é um arco de redenção. Mas aí vem, além disso, lembra daqueles zumbis injetados com drogas? Temos muito mais disso na temporada, bem como, olha aqui, o motivo por trás disso. Sim, a origem deles, o porquê que fazem eles. Pois é, meu querido, confirmado agora, veremos mais disso, ou seja, mais do que teve na primeira temporada sobre super zumbis, vai ter nessa segunda mais ainda. E a gente vai ver o porquê, porque até hoje não foi explorado o porquê que esse grupo da Gené quer fazer isso com os zumbis, torna eles tão mais perigosos, sendo que eles são um problema do mundo. Qual que é a razão por trás disso? As teorias vêm muito de que querem usar como armas, né, contra as outras pessoas, mas aí vem aquele lado tipo, tá, você vai usar como arma, mas eles podem atacar você, eles podem escolher, eles são mais inteligentes, vai virar uma ameaça incontrolável. Pois é, parece que agora a gente vai ter explicação sobre isso, você junta com a outra review, né, de que vai ter um exército deles, de que vai ter muito mais, isso é muito importante, provavelmente vai mostrar mais daquele cientista da Gené, né, que é o cara que faz os super zumbis e como isso foi dar certo, quem é ele, que deve trazer mais pistas pra gente sobre a origem dos zumbis mesmo lá atrás, como eu já disse. Tipo, ele coloca essa questão dos zumbis no mesmo bloco aqui sobre o passado da Gené, então as cenas de passado da Gené vão trazer muito do porquê ela quis esses super zumbis, provavelmente como ela conheceu o tal do cientista, e se aquele cientista, igual a gente teorizava, for um dos cientistas que trabalharam, né, naqueles grupos Primrose e Violet que apareceram no pós-créditos de World Beyond, aí significa que a gente vai descobrir mais, entender mais sobre esses grupos de cientistas. Então assim, empolgante demais essas revelações. Aí ele ressalta que os melhores episódios pra ele, ó, segundo e quarto episódios de Daryl Dixon são os destaques da temporada, o 2 e o 4, sim. No quarto, há uma sequência de ação com tomadas de câmera contínuas e ininterruptas que envolvem Daryl, e me surpreendeu que não teve nenhum corte de câmera. Isso é bem bom pra galera que analisa de forma técnica, né, ver esse tipo de cena. Outra cena no episódio 5 é filmada em um carro, o que me lembra uma cena de corte de câmera. Ele fala de um filme aqui, Children of Men. Como um todo, os diretores dessa temporada experimentaram novas formas, então a gente vai ter novos ângulos de cena e tudo mais, e ele acredita que valeu a pena, mas eu quero voltar nesse ponto de que ele gostou mais dos episódios 2 e 4. Ele fala coisa boa do episódio 6 lá, mas vale lembrar que o ator do Daryl diz que o melhor pra ele é o 6, então divide muito. Já vi outros críticos dizendo que o melhor é o 4 e o 6, ou o 2 e o 6, tá variando entre esses. Ele conclui aqui com um ponto interessante, ó. The Book of Kells, a segunda temporada, pegou todas as críticas válidas da primeira temporada que eu tinha e transformou em um ótimo show com uma narrativa incrível. Eu entrei nessa temporada com expectativas mais baixas e saí satisfeito. Essa temporada equilibrou o desenvolvimento dos personagens, ação, profundidade emocional de uma forma que fez parecer um novo capítulo da jornada do Daryl, agora do lado da Carol. Assim, reviews boas, avaliações positivas, isso é legal, avaliações destacando que já é melhor do que a primeira, que teve muita gente que gostou. Isso é um bom sinal pra gente que é fã, que tá aguardando por muito tempo, fora que tem a questão que estão saindo várias outras reviews no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Esse vídeo tá sendo gravado na manhã da segunda-feira, dia 23, então ainda devem sair mais coisas, nota lá no Rotten Tomatoes, mais reviews, a gente faz outro vídeo com as reviews falando mais ainda se vocês quiserem. Coloca nos comentários o que você achou, qual que é a sua empolgação, deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma análise, nada da cobertura, deixa esse like, ajuda demais. E no mais, é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!